Olá, seja bem-vindo ao nosso curso sobre a linguagem PHP voltada para concursos públicos. Eu sou Márcio Villanova e eu serei o seu professor neste curso. Bom, do que se trata este módulo específico da linguagem PHP? A gente vai estudar as principais características dessa linguagem voltada especificamente para o ambiente web. A gente vai ver que, quando vocês iniciarem o curso, vocês vão ver que o PHP ele não lida só com o ambiente web, porque apesar de ele ter sido inicialmente voltado só para isso, mas depois ele ficou tão famoso e tão cheio de recursos que ele começou também a ser usado em linha de comando, em aplicativos, desktop. Mas o foco deste módulo sobre a linguagem PHP vai ser voltado para o ambiente web. Bom, serão abordados assuntos que irão detalhar as características específicas dessa linguagem, sempre dando ênfase ao que cai em concurso público. Você vê que a linguagem PHP ela é muito ampla, tem muitos detalhes que não costumam ser cobrados em concurso. Então aqui a gente vai focar, direcionar para que você, candidato, você tenha o assunto específico mais importante que cai em concurso público. Esse não é o curso de como programar em PHP. Então o objetivo desse curso não é transformar você num programador exímio em PHP. Esse não é o foco. Esse curso é apenas para que você possa extrair as principais informações sobre a linguagem PHP que cai em concurso. É bom que o candidato ele já tenha um conhecimento de programação. Por exemplo, estrutura de dados, fluxo de controle, como aqueles comandos if, loops, comandos iterativos. Então é bom que o candidato já tenha um pouco de conhecimento disso. Apesar de a gente abordar bem, destrinchar bem as características do PHP, é bom que o candidato já tenha um pouco de conhecimento para que ele vai aproveitar um pouco mais. Caso você ainda não se sinta muito seguro, no próprio site de Prova de TI você também vai ter disponível alguns cursos relativos a algoritmos, a estrutura de dados, que também você pode fazer. Também é importante que você já saiba um pouco como que funciona o ambiente web. Aqui a gente vai abordar também assim, um pouco de detalhes desse ambiente web, mas que se o candidato já tiver um pouco de conhecimento, ele vai usufruir melhor. Mas a gente vai também explicar, por exemplo, como é que é um form, como que você troca informações entre o browser e o servidor web. A gente vai entrar nesse detalhe de como que funciona um ambiente web, mas não com muita ênfase. Assim. A gente vai focar mais no que é cobrado realmente em concurso público, relativo a PHP. Esses aqui são as principais fontes que nós usamos para fazer este módulo de linguagem PHP. O primeiro é um livro, Desenvolvendo Websites com PHP, do Dr. Juliano Niederauer, que lá você pode ver como que, da parte prática mesmo, de como funciona o PHP, como montar um site. Então, ele é uma fonte boa para você tomar conhecimento e, a partir de lá, ser um programador realmente em PHP. Mas a gente usou esse só mais como um guia, mas ele não foi usado muito a fundo, é mais um guia de quais assuntos abordar em PHP. Depois nós temos dois sites muito importantes com PHP. O primeiro é o próprio site do PHP, que é o www.php.net, onde você tem a referência de todas as funções, todas as características dessa linguagem, e ele é muito bom para referência. Então, se você tiver dúvida sobre um comando específico, este site é o mais indicado. Um outro site muito importante é o w3schools.com. Ele é muito bom para quem quer aprender do zero a linguagem PHP. Ele explica com muitos detalhes como que funciona o ambiente web, como que você cria uma variável, é bem, digamos assim, bem para a pessoa que está iniciante, que nunca programou em ambiente web, nunca programou em PHP. Esse site é muito bom. Recomendo vocês também a usarem se vocês quiserem se tornar um programador PHP. Aqui a gente tem a composição de nossas aulas. Sempre, cada aula, ela vai ter uma parte teórica e no fim dela uma bateria de questões, para você fixar um pouco melhor o conteúdo. Então serão 8 aulas, essas aulas elas demoram de 20 a 30 minutos, 35 minutos, e sempre focado naqueles pontos mais importantes. Nas primeiras aulas, na primeira aula que a gente tem características gerais, ela não vai abordar a programação em si em PHP, ele vai abordar as características gerais dessa linguagem. Então, essa primeira aula é muito importante que todos vejam.
Até você que não está fazendo um concurso que seja específico para PHP, de programador PHP, mas, por exemplo, você vai ser um administrador de um ambiente web, digamos assim, e você vai ter que conhecer algumas características importantes do PHP. Então, essa aula, a primeira aula, ela é muito importante, não só para quem quer aprender a programar, vai ser programador, mas também quem vai dar suporte. Já as outras aulas é mais específicos para quem vai fazer um concurso na área de desenvolvimento mesmo. Então, na segunda e terceira aula, a gente vai ver variáveis, operadores e sintaxe. Então, a aula 2 e 3 é mais o feijão com arroz da linguagem PHP. É como que você cria um programa funcional. A quarta aula é sobre arrays e é muito importante porque ele vai abordar as funções que lidam com arrays. Então, e cai bastante com o concurso público. Caso todos tenham alguma questão de você vai fazer uma análise do código PHP e que tenha arrays nele. A quinta aula é de funções, você vai aprender como fazer uma função e quais as funções são mais importantes no PHP que você tem que estudar para um concurso público. Você vê que a linguagem PHP ela tem muitas funções, são 700, mais de 700 funções, mas para você não ficar desesperado para ter que estudar todas, a gente vai dar as dicas de quais as que caem mais em concurso. Na sexta aula a gente vai ver o ambiente web, para saber como que o PHP lida com isso. Na sétima aula, banco de dados, a gente vai ver como que o PHP trabalha com o banco de dados e a gente vai explorar mais o banco de dados MySQL, que ele é o mais cobrado. Quando se trata de PHP, a gente vai ver que existem outros bancos de dados que são mais cobrados, por exemplo, o Oracle e SQL Server, eles não são muito cobrados junto com o PHP, eles são cobrados mais com outras linguagens de programação. Na oitava aula, a gente vai dar uma olhada como que o PHP lida com a orientação a objeto. O fato dele não ter sido desenvolvido para isso inicialmente, então foi nas versões mais novas do PHP que começou a dar suporte à orientação a objeto, mas é importante que o candidato saiba como que isso funciona. Bom, então eu espero que você tenha um bom aproveitamento nessas aulas e vamos lá para a nossa primeira aula, onde iremos tratar das características gerais dessa linguagem. Até lá!